Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí ao vídeo final que vai encerrar essa questão aí do acesso a multiusuário, a um sistema de login multiusuário utilizando Excel e Axis. Então eu vou mostrar para vocês a questão dos códigos que nós temos aí na entrada do nosso form. Vamos utilizar nosso usuário admin e nossa super senha aí 123. Acessando o formulário do programa em si, eu vou ter os menus, onde eu vou ter a permissão dos acessos conforme as variáveis globais que eu vou mostrar ali adiante. Então aqui em configurações só o admin tem acesso a esse menu, e no menu eu vou voltar aqui ao Excel para que eu possa editar esses dados. Vamos aqui no Visual Basic, pode ver que ele está protegido aqui, então eu tenho que dar 2 cliques e digitar a senha de proteção ao banco de dados, que também é 123. Nos formulários, a gente vai ver o formulário de entrada após ter sido feito o login com sucesso. Ele vai dar entrada nesse formulário. Então nesse formulário, se você for adaptar o sistema de login, o teu sistema de login vai ter que dar acesso ao form, e esse vai ser o form de entrada do teu programa. Aqui vão estar as configurações e onde você vai permitir acesso aos menus ou não. Então dentro do Initialize, eu tenho só a ação que vai estar colocando o nome do usuário e a sessão que está sendo acessada no momento. Ele vai estar mostrando aí na minha barra inferior aí o usuário e o ID da sessão que está sendo acessada no momento, e as permissões que foram armazenadas vão estar sendo acessadas no momento em que você apertar cada um dos botões do teu form aqui. Então aqui eu usei imagens que simulam os botões, deixei as propriedades dela transparente e sem bordas, então é como se eu estivesse acessando o botão, mas na verdade é uma imagem de fundo que eu tenho aqui. Então a ação que tem dentro de cada uma dessas imagens aqui é a ação que vai estar pegando a informação armazenada na variável global que eu mostrei no vídeo anterior ali, que quando eu executo e faço o acesso do usuário com sucesso no login, cada variável dessa, form1, form2, form3, que é uma variável global que foi declarada no início aqui no módulo, então essas variáveis globais vão estar armazenando os booleanos verdadeiro ou falso para que permita o acesso do usuário aos forms selecionados. Então eu tenho os forms, cada clique tem uma ação nessa imagem. Então no formulário 2, se for verdadeiro, ele vai permitir o acesso. A mesma coisa para o 3, para o 4 e para o 5. Se você tiver 10, 15, vai ter que fazer isso para todos os botões que você dá acesso ao teu usuário estar acessando. Então você só vai nas permissões e permite ou não o acesso do teu usuário a esse sistema. No botão sair, que é esse botãozinho aqui, eu tenho aquela ação que eu não permito que ele saia pelo botão sair, somente pelo botão que eu quero que use para o fechamento do formulário. Então aqui eu coloco a rotina aqui, que ele não vai permitir a saída pelo botão, e vai dar a mensagem aqui, caso eu clique ali, que ele vai ter que usar o botão sair para sair do formulário. E na ação de sair do formulário, que está no botãozinho aqui, então a ação que eu tenho aqui dentro ele vai conectar com o banco de dados, vai fazer uma consulta edição lá na posição do ID que já está armazenado no banco de dados, e nessa posição do log do usuário ele vai dar o fechamento. Então ele vai colocar a hora que o usuário está saindo do sistema quando eu apertar o botão clicar em sair. Ele vai armazenar essa informação da hora do logoff na coluna respectiva, vai salvar a planilha, apesar que não precisa salvar porque os dados estão sendo salvos lá no BD, né? Mas está aqui essa opção, e também vai tornar o Excel visível novamente e vai finalizar a planilha. Dentro do menu eu tenho opções configurações, que vai estar permitido acesso a princípio somente para o usuário administrador, e aqui no botão, aqui eu coloquei o cadastro, o mesmo cadastro que foi visto na série de vídeos lá da aula 45. É interessante você assistir lá, porque nesse formulário aqui, você pode estar usando aí como um repositório de códigos, aí você deixar salvo em uma pastinha, quando você precisar para
consultar para saber, porque aqui eu armazeno nesse formuláriozinho aqui todas as funções que você pode ter, ou as principais funções que você pode ter quando você quer conectar com o banco de dados, quando você quer criar um novo usuário, quando você quer puxar as informações ao atualizar uma caixa de texto, ele vai trazer essas informações para dentro das suas caixas de texto, como você salvar, editar, excluir e sair do banco de dados aí a carregar as informações no list view, carregar as informações no list box. Então estão todas as informações, todos os códigos que estão aí disponíveis na série de vídeos de 45 para você assistir, caso haja interesse de aprender um pouco mais. Então, voltando aqui para o nosso formulário de usuários, que vai ter permissão, o usuário admin que vai ter acesso a esse formulário aqui, nós temos a seguinte situação. Quando eu entro nesse formulário, eu tenho que buscar lá no meu BD os nomes de usuário para que ele consiga carregar as informações respectivas de cada usuário para que eu possa editar essas informações aqui, bloquear, desbloquear, dar acesso a formulários ou não. Então, a ação que vai lá no meu BD e busca as informações para preencher essa combo box aqui, está registrada aqui no meu user form initialize. Então, primeira coisa, eu limpo as minhas variáveis, faço uma conexão com o banco de dados, conectando, fazendo essa consulta aqui, eu executo um looping que vai percorrer toda a minha coluna nome de usuário lá até que ele chegue no end of file. Ele vai carregando todos esses dados aqui através do procedimento add item da combo box, então ele vai adicionando esses dados na minha combo até que ele chegue no final da minha coluna nome de usuário lá no meu BD. Desconecta, vai preencher também através do método aqui add item da combo status e combo tipo, o ativo bloqueado, administrador e usuário. Então esse daqui é a configuração inicial do form de usuários, cadastro do form de gerenciamento de usuários aqui do BD. Pois bem, ao eu atualizar essa informação aqui na minha combo nome, ele também vai desencadear uma outra consulta ao banco de dados, que ele vai conectar lá quando o nome de usuário for igual ao nome de user que ele tem que está armazenado aí nessa variável. Então ele vai fazer essa consulta e vai retornar todas as informações que eu tenho do meu BD para meu formulário. Então, quando o nome de usuário for o mesmo nome que eu tenho registrado na minha combo box aqui, tanto que eu deixei a propriedade dessa combo box aqui apenas de seleção, então eu não vou poder digitar nada aqui, ó, somente selecionar um valor. Então, ao selecionar, ele já vai carregar essas informações aqui para o meu formulário, ok? Então, carregando essas informações, eu vou saber aqui o que esse usuário tem de permissão, de restrição e o status dele no sistema. Ao editar qualquer uma dessas informações, eu vou ter a seguinte situação: eu não posso cadastrar um usuário com nome igual e nenhum user do sistema pode ser igual. Por isso eu tenho testes aqui. Quando eu cadastro um usuário, ele vai fazer um teste no input box. Aqui, quando eu digito um valor, ele vai fazer o teste. Se o nome for igual, ele vai dizer que o usuário não existe, que já está cadastrado, e caso contrário, ele pula lá para a parte cadastra e faz o cadastro desse usuário utilizando o mesmo procedimento aí, adicionando itens, fazendo essa consulta lá no form login. Ele adiciona o usuário. E caso contrário, ele vai dar mensagem e você vai ter que digitar um novo usuário que não exista no sistema. Outra questão é que quando eu digito o nome de login, ele também vai fazer um teste, para que eu não digite dois nomes de usuário de sistema iguais. Então ele vai fazer uma consulta ao banco de dados, vai testar essa consulta com a mesma, se já existe esse usuário, ele vai dar a mensagem de usuário já cadastrado. Caso contrário, ele permite aí a digitação e pula para o próximo campo do formulário. Você digita a senha, digitaria o tipo de usuário e status e daria as permissões e iria no salvar. Salvando as informações, ele vai fazer o teste se todos os campos estão preenchidos, vai selecionar novamente o banco de dados onde o ID, ele vai pegar esse ID do usuário que foi carregado aqui e vai salvar essas informações no respectivo ID. Então aqui ele é só uma consulta, aqui seria uma repetição grande de consultas
e lançamento de dados aí, porque é muito repetitivo essa questão aqui. Então você montando um banco de dados, você já grava, já vai saber a maioria desses comandos aqui. Então, mas diferente do que eu mostro adicionar, aqui eu apenas vou editar esses dados que eu selecionei através do ID, porque eu já adicionei um novo usuário quando eu criei ele aqui. Então aqui eu crio o usuário, depois de criado esse usuário, eu seleciono, vamos criar um novo aqui só para ilustrar, para ficar mais fácil. Então eu vou criar um novo usuário aqui, novo usuário. Então eu crio esse novo usuário, ele vai estar inserido com sucesso aqui, ele vai aparecer para mim aqui, novo usuário. Então eu já insiro as informações aqui de nome de login, a senha dele, o tipo de usuário, o status e a permissão a quais formulários ele vai ter acesso e salva essas informações. Os dados vão estar atualizados e beleza, ele vai fechar o formulário e vai voltar para a tela aqui do sistema, certinho? Então esse é o formulário que dá gerenciamento dos usuários. E para concluir aqui, a única coisa que eu tenho mais a mostrar é o formulário relatório, que vai fazer a consulta aí dos dados de login que foram feitos ao sistema. Então aqui eu posso fazer um filtro por usuário, posso fazer que acessou o sistema, você pode ver o status, quando logou, quando fez o logoff, a hora que entrou, a hora que saiu, se teve erro de senha e quantos registros aqui, quantas vezes esse usuário já logou ou saiu do sistema. Então, pessoal, ficamos por aqui, encerramos agora essa parte de acesso a banco de dados através do Axis para tornar o acesso multiusuário aí no sistema. Qualquer dúvida, sugestão, perguntas, estamos à disposição aí e é só mandar pergunta aí através do canal. Valeu, até a próxima série de vídeos.